A gente volta ao Rio de Janeiro agora. O rei do ônibus está fora da cadeia de novo. Detalhes com Tayana de Oliveira. O empresário Jacó Barata Filho e o ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, Lelis Teixeira, já estão em liberdade. Os dois deixaram a cadeia de Benfica, na zona norte da cidade, depois de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, conceder o habeas corpus a eles pela terceira vez. Os empresários são acusados de participar de um esquema de corrupção no setor de transportes do Rio, que, segundo o Ministério Público Federal, movimentou 260 milhões de reais em propina. O ministro Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata Filho. É importante chamar a atenção para um dado corporativo, que é o seguinte: quando a gente vê um ministro agir como Gilmar Mendes age, a gente só está vendo o ministro Gilmar Mendes agir como Gilmar Mendes. Não há nada de surpreendente nisso. Gilmar Mendes é uma figura com decisões lastimáveis e condutas lastimáveis, mas a gente sabe, é aquilo ali, ele tem esse código, né? Ele não se considera impedido de julgar casos que digam respeito a seus interesses, ou interesses familiares, ou de relações profissionais da mulher dele, em escritório da advocacia do Rio. Já fez isso com o Eike Batista, agora fez isso pela terceira vez com o chefe de quadrilha Jacó Barata, né, o rei dos ônibus no Rio de Janeiro. Então, de Gilmar Mendes, eu confesso que como eu não espero nada diferente, não me surpreende, nem me revolta no certo sentido. Tá? Dali eu espero isso mesmo. Agora, a pergunta é, e suas excelências, seus colegas no Supremo Tribunal Federal? E a ministra Carmen Lúcia, que está ali com um pedido de questionamento, suspeição do Gilmar em relação, acho que a esse processo, na gaveta? Porque também é o seguinte, se o cara entra no bar, dá um tapa no balcão e diz que é o bambambam do pedaço, e ninguém levanta para dizer, não, cavaleiro, aqui não é bem assim e tal, todo mundo tem o mesmo direito, fica sendo o dono do pedaço mesmo. Nós não temos um Supremo Tribunal Federal em muitos aspectos, temos um Supremo Tribunal do Gilmar, o STG. Em vários aspectos, esta Corte Suprema é a Corte do Gilmar. Ele impõe o ritmo, ele impõe o tom. Eu converso com ministros lá em algumas ocasiões com certa frequência, não tanto quanto a Mônica Bergamo, e os comentários de alguns deles sobre as condutas de Gilmar Mendes, sobre todos os aspectos, são terríveis, são assombrosos. Ouvir um ministro do Supremo dizer do outro isso que eu ouço alguns dizerem de Gilmar. A forma como se comporta, a maneira desagregadora, hostil, agressiva e tal. Agora, se eles só falam isso em off, me desculpem, tá? É porque o cara botou o pau na mesa mesmo e valeu. É do jogo. O regime interno do Supremo Tribunal Federal prevê que os ministros que pedem mais tempo para analisar processos devem devolvê-los em 2 semanas para dar continuidade aos casos. No entanto, segundo o jornal Estado de São Paulo, os processos ficaram parados em média 160 dias entre janeiro de 2016 e novembro deste ano. 2 semanas é o tempo, né? Mas 160 dias, essa é a prática. Até agora, 18 dos 40 processos analisados neste ano, com pedido de vista, foram devolvidos para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Engraçado, né? Porque diz ali que são 2 semanas. 2 né? semanas. É o que o regimento determina. É isso aí. E aí, interno. O cara não cumpre o que está no regimento. E ele é apenas ocupante de uma cadeira no topo da cadeia alimentar da aplicação da justiça. Quando ele próprio não respeita uma regra do próprio tribunal, aí você fica perguntando por que o cara tá lá na esquina de um bairro degradado e tal, não vai pegar um pacote de biscoito se tiver oportunidade, entendeu? A gente tem mais informações, outro destaque chegando de Brasília, uma história que vem sendo bastante compartilhada nas redes sociais. Márcio Rocha conta pra gente. Um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso após roubar um veículo da corporação e dirigir por quase 30 quilômetros pelas vias da capital. O caminhão foi roubado no quartel de Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal, e só parou após ter os pneus furados na esplanada dos ministérios. No rádio comunicador, o sargento avisava que ia jogar o veículo no Congresso Nacional. No Congresso Nacional eu falo, não vou matar ninguém, não
Secretaria de Segurança afirma que não tem elementos para caracterizar o caso como ato terrorista e que está investigando o caso. Realmente, como ato terrorista, me parece que não é o caso, né? Não vou matar ninguém, não vou atropelar ninguém. No Congresso Nacional eu paro, ele estava fazendo um passeio com o carro. No fim de semana que tinha, né? Domingo, de madrugada. Madrugada? Madrugada. De domingo. Só fizeram o que tinham que fazer mesmo. Fura o pneu, prende o cara e manda pro psiquiatra, né?